Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast que estamos criando e de bate-pronto já quero pedir para você responder uma enquete. Coloca aí no chat ou nos comentários se você prefere que esse projeto se chame Pod Noah ou NoahCast. Já deixa aí que a gente já vai editando. E hoje, sem mais delongas, sem mais demora, já queria apresentar minha convidada, é a Patrícia. E aí, Patrícia? Oi! Antes dela se apresentar e falar um pouco sobre a história dela, a gente vai discutir muitas coisas aqui, eu queria já fazer uma pergunta bem direta. Pode perguntar. Patrícia, você conseguiu fazer o seu primeiro BMU com a metodologia BMU 21? Sim, consegui. Ok, então isso quer dizer que você realizou, conquistou, executou o seu primeiro BMU depois de 21 treinos. Na verdade, não. Eu realizei meu primeiro BMU com 14 treinos. Opa! Até me ajeitei na cadeira aqui. E como foi? Na verdade, antes da gente continuar, segura aí a ansiedade da história da Patrícia. Antes de continuar nessa linha, eu queria que tu me falasse como foi que tu chegou até mim e até essa metodologia. Olha, é uma história bem legal, né? Na verdade, eu te conheci realmente por conta do Bar Muscle Up, né? Eu fazia crossfit, faço ainda, né, crossfit, cerca de 3 anos, quase 4 anos. E eu, obviamente, sempre me senti aquela scale, eternamente scale, né? E eu nunca vi um progresso, assim, a ponto de eu melhorar os meus movimentos ginásticos. E eu nunca imaginei na vida que eu poderia fazer o Bar Muscle Up. Por quê? Porque eu era magrinha, eu não me sentia aquele padrão de mulher, né, no CrossFit que faz o Bar Muscle Up. Que é forte, né, que tem aquela força, que tem aquele perfil musculoso, enfim, né, eu não me sentia nesse padrão. Até que um dia eu me mudei para um novo box de CrossFit, que inclusive é a minha nova família, minha nova casa. E num desses treinos eu conheci uma pessoa incrível, gente, incrível. E que mudou, realmente virou a chave pra mim, que eu precisava tomar um rumo na minha vida pra começar a fazer o Bar Muscle Up. Essa pessoa, ela inclusive é um atleta nosso que está representando o nosso país. Eu tenho muito orgulho de dizer que nosso país está muito bem representado. O nome dele é Biel. O Biel é um atleta de CrossFit paraplégico. Gente, ele é paraplégico e isso me emocionou muito, porque o Biel, ele não faz só um Bar Muscle Up. O Biel, ele faz diversos Bar Muscle Ups. Então, isso me emocionou muito, porque eu cheguei lá, poxa, obviamente que ele tá treinando há muitos anos, mas por que que eu não consigo fazer o Bar Muscle Up, né? Eu consigo ter uma mobilidade maior que ele, então por que que eu não consigo? Foi quando eu cheguei pra ele, bem sério, assim, né? Obviamente, com toda a delicadeza do mundo, e perguntei: como você consegue fazer o Bar Muscle Up? Como você consegue fazer isso? Por que que eu não consigo? Me ensina, tipo, me diz como é. Ele falou assim: olha, eu vou te passar o contato do meu mestre. Ele chama mestre? Ele fala mestre. Ele falou assim: ele mudou a minha vida. Eu falei: passa o contato dele. Ele falou: pode falar que foi eu que indiquei, que eu acredito que você vai fazer o seu Bar Muscle Up. Eu acredito. Aí eu falei: você acredita? Ele falou: eu acredito. Então eu também acredito. Foi quando eu peguei o seu contato e entrei em contato com você, pra gente começar, então, essa nova busca pelo Bar Muscle Up. Show de bola. E se você não conhece o Biel, já assim que terminar essa live aqui, você para aí, vai no seu navegador, vai no Instagram e escreve lá Biel Believe. Você vai encontrar ele e você vai entender o tamanho que é o Biel e por que a Patrícia está falando com tanta veemência, com tanta intensidade sobre essas características do Biel. Mas uma coisa, Patrícia, voltando aqui, que me chamou muita atenção, foi que tu falou que, cara, eu achava que eu nunca ia fazer o BMU. Então tu não pensava que era uma coisa que ia demorar anos. Na verdade, tu achava que não ia fazer o BMU. Isso mesmo. Obviamente que eu escolhi o CrossFit como um esporte saudável na minha vida, mas eu achava que fazer o BMU era para uma pessoa que realmente estava determinada até ser um atleta, né? Uma coisa que
A pessoa precisaria estar ali todos os dias, focada, determinada, que não pudesse fazer outra coisa na vida, para ela conseguir fazer o bar muscle up, né? E eu, há anos, treinando, ali de maneira, obviamente, equilibrada, eu nem vou tentar. Então, por essa razão. Entendi. E o que tu acredita que, antes de tu entrar nessa metodologia do BMU 21, o que tu acredita que te impedia, que mais te impediu de fazer o BMU? Olha, eu acho que essa crença, que eu até havia falado, né, sobre o padrão de mulheres que fazem o BMU, né, essas mulheres, né, que a gente vê quando vê um vídeo, por exemplo, no Instagram, no YouTube, fazendo um bar muscle up, são mulheres extremamente fortes, mulheres que possuem uma velocidade, né, muito grande para fazer o movimento. Pelo menos era assim que eu pensava, tá? A questão também da dor, do medo. Eu tinha muito medo, gente. Eu tenho um pavor de medo de altura. Eu tenho, assim, um pavor, assim, absurdo. Eu morro de medo de cair, de me machucar. E eu sempre fui muito cuidadosa. Então, eu me pendurar numa barra pra subir, meu Deus. Tu já tinha caído alguma vez da barra? Eu nunca nem tinha tentado subir numa barra. O máximo que eu tinha tentado fazer era um pull-up. Mas quando eu ia pegar na barra, eu sentia fraqueza nas mãos, na pegada, né? Eu não sentia uma segurança pra eu chegar a me pendurar na barra, que dirá subir. Então, por isso que eu tinha muito medo. Gente, se eu vou me balançar, já me sinto insegura nas mãos, no balanço ali, que dirá pra tentar subir em cima. E naqueles treinos do CrossFit, que eles chamam de treinos educativos, onde você coloca, por exemplo, a caixa, e você faz o BMU na caixa, gente, a sensação de subir ali na barra, pra mim, era, vou morrer. Literalmente, eu vou morrer. O Juan sabe muito bem, ele sabe que é a sensação que eu sempre tive. Obviamente que hoje essa sensação está desbloqueada, né? E é totalmente diferente quando você tem um guia, né? Um método para mudar, né? Olha, muito legal isso aí, e eu vou pedir para tu falar um pouquinho mais sobre isso. Teve uma situação que a gente passou juntos, tava eu, você, o Marcelo, seu maridinho, e algumas pessoas. Acho que tava a Larissa também, e tinha uma outra galera, veio no nosso treino, conversando, naquela intensidade, aquela energia de CrossFit, né? E a galera vendo, e tu tava travada para fazer um movimento lá que era sobre a barra. A gente chama de oitavinha reversa, que é uma descida, inclusive, para perder o medo de fazer o BMU. E tu nem sabia e tal. E conta um pouquinho desse relato. Gente, eu não entendia nada do porquê que o Rank queria que eu fizesse aquele bendito daquele movimento. Mas eu acredito que hoje, né, depois desse convívio que a gente teve, ele percebeu que o meu medo era um dos meus maiores bloqueios para nem chegar a tentar fazer o BMU. E uma das coisas primordiais nesse método que ele me ensinou foi ensinar a cair, que na verdade não é a cair. É me ensinar a sair da barra, caso eu consiga fazer o movimento, que é o bar muscle up. A princípio, eu lembro que, gente, eu pensava que eu ia morrer. Não, Patrícia, eu pensava que você ia cair, machucar. Não, eu pensava que eu ia morrer. E não, gente, não, realmente foi um frio na barriga. E quando o Juan me ensinou que existe segurança no movimento, existe uma técnica para você executar sem se machucar, gente, eu posso garantir hoje que existem movimentos muito mais perigosos no CrossFit que causam muito maiores lesões do que o bar muscle up. Hoje, Patrícia, depois de entender o movimento, e eu entendo outros movimentos, né? Eu considero que o bar muscle up é um dos movimentos mais seguros, se bem executado, se seguir aquele método Wanoa, método BMU 21, porque traz segurança, ele traz essa firmeza, que se você seguir o passo a passo direitinho, você vai executar bem o movimento e você não vai se machucar, você não vai se lesionar. Você vai sair da barra, vai saber sair da barra. Foi a primeira coisa que o Han ensinou, gente. Ele ensinou eu a sair da barra. Muito legal. E tu precisou aprender ou aumentar o teu nível de força para isso? Ou tu simplesmente foi uma técnica que com atributos que tu já tinha no teu corpo, que tu não acessava, que tu não sabia que podia usar, e aí tu começou a usar? Eu acredito que é um conjunto, é uma série de fatores. Mas a consciência corporal,
Essa história de você entender como o seu corpo funciona, de quais são as áreas que você tem que usar, que você nunca nem usou na vida, faz a diferença no movimento. Obviamente, força é necessário. Você precisa ter um mínimo de força. Mas a técnica, a consciência corporal, saber utilizar o seu corpo a seu favor é muito mais importante do que em si a força. Muito legal, muito massa. E desse dia, só pra fechar, não é nem pra complementar, foi sensacional. Só pra fechar, que nesse dia foi muito importante pra mim, foi muito bonito o que aconteceu naquele dia pra mim. Parece que só pra ti, né? Mas pra mim, como professor, como alguém que tá passando algo, foi eu vou chorar. Foi um divisor de águas. Que tinha muita gente falando pra Patrícia, faz isso, faz aquilo outro. E aí eu cheguei pra Patrícia e falei, Patrícia, você tá com medo, né? Ela falou, tô com muito medo. Aí eu falei, não precisa ficar sem medo. O que você precisa fazer é ir apesar do medo. E coragem é exatamente isso. Coragem não é não ter medo. Não ter medo é insanidade. Coragem é ir apesar do medo. E quando você tem uma metodologia que te permite ter segurança, você consegue atingir seu objetivo. Ponto. E agora que já passamos esse relato emotivo, vamos para um relato ainda mais emotivo, que é, me conta como foi a sensação, a emoção de fazer o teu primeiro BMU da vida. Olha, quando o Andy disse pra mim que em 21 treinos eu iria conseguir o BMU 21, eu olhei assim pra ele e falei, louco! Tá ficando louco? Não é possível. E com o passar dos treinos que ele foi passando, que ele foi me acompanhando, a gente percebe a evolução. O BMU, ele é um movimento muito complexo, né? Mas a gente conseguia ver a evolução dele. E quando no dia ali que eu não imaginava que ia sair aquele BMU naquele dia, eu não imaginava mesmo. O Juan olhou assim pra mim e disse assim, Patrícia, é hoje que você vai fazer o seu BMU. Você acredita nisso? Aquela velha frase que vem lá do Biel, né? Lá no comecinho do nosso podcast agora. Você acredita que você vai fazer o seu BMU? Eu falava, acredito. Então você vai fazer. Se concentra, foca em tudo que nós aprendemos até aqui e executa. Gente, eu lembro que eu nem cheguei a terminar o BMU, o Juan já tava saindo pra comemorar. Ele já tava correndo no box e eu gritando histericamente. Eu não imaginava, gente. Claro que não foi o melhor BMU que eu fiz até hoje, porque, óbvio, já foram vários BMUs. Atualmente, né, já posso contabilizar alguns aí, Boa. Mas foi emocionante. Foi o primeiro, foi uma conquista, foi uma prova de que toda aquela crença limitante que eu tinha foi água abaixo. Sim, eu posso, mesmo não sendo magra, mesmo eu não sendo a RX do meu box, mesmo eu não pegando a maior carga, o PR maior do meu box. Mesmo não tendo butterfly ainda. Já saiu meu butterfly. Agora. Então, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo eu sendo simples no meu box, no sentido de que eu não sou a melhor atleta, mas eu também não sou a pior. Eu consigo fazer aquele movimento ginástico bem executado. Isso, pra mim, foi, assim, uma das maiores conquistas até hoje dentro do CrossFit e de vida, porque eu falo que é um autoconhecimento que serve pro nosso dia a dia. Eu sou mãe, né? Eu tenho uma bebezinha de 1 ano e hoje eu consigo ver uma leveza no meu corpo muito maior até pra lidar com a minha própria filha. Então, Olha que legal. Parece que é um movimento que vai te afetar só num aspecto da vida, mas de contexto geral, muito obrigada, Juan. Vamos continuar, não vai me fazer chorar agora não. Cara, e isso é muito legal, porque é uma coisa que eu levo muito também. Eu trago muitos ensinamentos do esporte pra vida e vice-versa. E aí tem essa miscelânea, essa mescla, né? E uma das coisas que eu faço... Tu nunca participou de uma clínica minha, né? Não. Pois é, olha que doido. E eu dou várias clínicas, né? E aí a maior parte das clínicas que eu dou é BMU, handstand walk, enfim. E aí, na maior parte das vezes, eu tento fazer em todas, nem sempre consigo. Imersão também, quando é mais de um dia. Eu sempre escrevo uma frase na lousa, no quadro lá do box, e deixo lá. E aí peço, no primeiro minuto, eu peço pra galera que tá na clínica ler. E aí a frase é a seguinte:
O movimento é a parte mais fácil. Às vezes eu coloco o exercício. E aí ninguém entende. Olha aí, ela já entendeu. E aí eu falo isso e o pessoal fica assim, ó. Como assim? O que é que esse cara tá falando? E aí, no final da clínica ou da imersão, eu falo, gente, olha pra aquela frase. Aí quando eu vejo, o pessoal tá assim, ó. É mesmo? Cara, o miserável é um gênio. E aí, olha o que tu acabou de falar. Tu acabou de me falar que o movimento é a parte mais fácil. E, na verdade, tudo que o movimento carrega é muito mais importante do que aquilo que é executado no movimento em si. E aí tem duas coisas que eu tô repetindo, parece loucura, mas virou um padrão. Olha que doido. Duas coisas. A primeira eu falei no podcast anterior, quem tá acompanhando já tá sabendo o que é. Eu falei que, Patrícia, não vou fazer um discurso coach quântico aqui, nem fazer um discurso piegas, dizendo que, Patrícia, é só acreditar que o BMU sai. Não é. Parecendo um charlatão se eu falasse isso. Mas o que eu quero dizer é que para não sair, você primeiro precisa não acreditar. Você não acreditar é o primeiro passo para não conquistar o BMU. E a segunda coisa não é só um BMU. Ninguém que me procura essencialmente para fazer um movimento. A maioria das pessoas me procura porque está muito frustrada. Não aguento mais me sentir assim. Não aguento mais não conseguir. Não aguento mais não ser da turma que consegue o BMU. E aí, é nesse ponto que eu queria levar para a nossa próxima pergunta, que é uma coisa, assim, não é nem, como eu acabei de falar, não só na parte de execução, na parte mental também. Como que era o teu BMU antes e como é que é teu BMU depois de tu ter aprendido com o Noah, depois de tu ter passado pela metodologia BMU 21? Caramba, essa pergunta que tu fez foi bem profunda e mexeu muito comigo porque tu foi bem no ponto. Às vezes a gente se recusa a afirmar que não é só um movimento, né? Por exemplo, obviamente eu estou há 4 anos no CrossFit, cerca de quase 4 anos, 3 a 4 anos. Imagina, eu tô há 3, 4 anos no CrossFit e não consegui evoluir nos movimentos. E querendo ou não, a gente sabe que existe ali, né? Não é panelinha, não é isso. Obviamente a gente é uma família, mas claro que quando a pessoa ela consegue executar um movimento, ela consegue evoluir dentro do CrossFit, as pessoas ela acabam se aproximando mais, né? Se interagindo mais, entendendo que você tá mais por dentro do CrossFit, dentro dos treinos, e isso é muito legal. E eu não tinha isso. A partir do momento que eu comecei a treinar para fazer o bar muscle up, no início, obviamente, eu sofri, entre aspas, muito bullying, tá? Sofri bullying. Olha lá a Patrícia querendo fazer um BMU. Ai, não faz nem o pull-up direito. Butterfly, ela não tem o butterfly. E o pé na barra que não faz nem 2 seguidos. Então, assim, existe também essas contradições de que você precisa ter outros movimentos para fazer o bar muscle up. Depois a gente entende que, na verdade, não é bem assim que funciona. Opa, quer saber mais sobre isso? Vou contar não. Mas, enfim, né? A questão é que hoje, depois de provar para as pessoas também que eu consigo, mesmo não sendo essa real motivação, mudou o convívio, mudou a acessibilidade, mudou a atenção até mesmo das pessoas que eu mais admirava, assim, os coaches que eu queria mais atenção. Gente, os coaches estão me notando mais! Então, assim, isso é legal, óbvio, não era o foco, não era o objetivo, mas foi um lado que, como você disse, me frustrava, era uma coisa que me frustrava e às vezes eu nem percebia. Mas hoje eu consigo ver que fazer o BMU me tornou uma pessoa mais acessível e tornou as pessoas mais acessíveis também, isso é muito legal. Mostrou que não é só o movimento. Não é só o movimento, uma série de fatores aí, é uma família envolvida aí. Massa. Cara, muito massa. E aí, inclusive, em relação a isso, depois que tu desbloqueou, demorou muito pra tu conseguir aplicar o que tu aprendeu, porque muita gente
Fala assim, Juan, aprendi um movimento. Aí eu, aprendeu ou tu fez? Porque fazer uma vez é uma coisa. Aprender um movimento é outra totalmente diferente. Na minha metodologia, eu já passei para você, eu acredito que você só sabe o movimento quando você faz ele cansado. Ponto 1. Ponto 2. Demorou muito desde que tu conseguiu fazer o teu primeiro até tu aplicar ele e conseguir fazer nos WODs. Gente, isso é muito engraçado. A primeira vez que eu fiz o B1000, a gente tava no final do treino. Eu tava já exausta, tava quase chorando de assim, caramba, meu Deus, ele disse que era hoje. E saiu. Gente, ela não tá brincando, ela tava quase Eu tô chorando de falando verdade. sério, eu sou muito emotiva, vocês estão percebendo, eu sou uma pessoa extremamente emotiva, sou emoção pura. E no dia seguinte, eu tava lá, era um heavy day, né? Pra quem não sabe, é um dia de treino de braços. Foram aí vários clean and jerks, foram vários, teve acho que até power snatch, não foi, Marcelo? Teve power snatch, foi push press, teve push press, foi... Então tava bem cansado foi mesmo. bem pesado. Aí no final eu falei, poxa, eu fiz um B1000 ontem, será que eu consigo? Aí o meu esposo, né, o Marcelo tá aí de prova, né? Você consegue? Será que você consegue, Patrícia? Na minha mente. Aí o Marcelo, não, você tá cansada, amor. Diz que você acabou de treinar aí, pesado. Eu falei, não, mas eu quero tentar. Me deixa. Gente, eu fui lá na barra, sem o meu apoiozinho de pé, porque eu ainda tava colocando uns colchonetezinhos ali pra ver se eu conseguia um impulso maior. Tirei, fui na... Marra. Botei ali o meu gripzinho, que óbvio, né? Ainda uso. Ainda um dia eu vou tirar. E fiz automaticamente outro B1000, morta de cansada, pós-treino heavy day. Quanto tempo depois de fazer o teu primeiro? Um dia. Menos de um dia, né? Foi menos de 24 horas depois. Ao total aí, nesse mesmo dia eu fiz 2 B1000s. Porque eu fiz o primeiro e falei, caramba, eu consigo fazer! Sem o Juan aqui do meu lado, eu consigo fazer sem ninguém aqui, eu consigo fazer sozinha. E eu fui lá e fiz novamente o segundo, aí pronto, não, tá bom, Então, vai. Para quando tá ganhando. Não muito vou, bem. Estrategista. E aí já fica o recado pros haters de plantão. Ah, fez só uma vez, e aí? Não adianta de nada, não vai fazer nunca mais. Patrícia fez num odd, depois de um odd, na verdade. Um dia depois. E, inclusive, fala um pouquinho como foi essa relação tua com uma meta que eu acho que, quando eu te falei do projeto, né? Não, aí, Patrícia, a gente consegue fazer o teu BMU, conquistar teu BMU em até 21 treinos. E aí ela fez aquela carinha assim do meme. E qual é a sensação de ter feito em até 21 treinos? Inacreditável. Mas, gente, é um negócio muito louco. Obviamente, vou ser bem, assim, direta. Não é fácil, né? Não é uma coisa, 21 treinos, então no 10º treino eu vou fazer... Não, gente. Cai do céu. Não, olha, eu me dediquei. Cada treino era uma dedicação. Era, ao mesmo tempo, uma frustração. Porque a gente gera expectativa. Controlar as minhas expectativas também foi uma terapia durante esses 21 treinos, que na verdade nem chegou a completar os 21, né? Então, assim, fazer o Bar Muscle Up em 14 treinos, no meu caso, foi uma sensação de superação. Porque eu me esforcei muito, me dediquei muito, errei muito, precisei errar muito para aprender o movimento. Precisei, como o Juan mesmo fala, a gente precisa errar para poder aprender. A gente precisa errar no mínimo 3 vezes para poder acertar. Então, assim, valeu a pena. Valeu, foi assim... Eu não tenho nem o que dizer mais, assim, foi incrível. Tem uma música de um rapper que eu gosto que ele fala que vai doer e vai sarar. E ele e ele termina dizendo que quando a vitória vem, dor é passado. As provas estão aqui, ó. Eu lembro que tinha treino, gente, que eu não sei se vai dar pra ver direito nas câmeras, mas minhas mãos estão todas, né? Detonado. De marombeiro, né? Como a minha mãe fala, como meu sogro mesmo fala, minha filha, você andou carpinando. Eu falei, não.
É só crossfit mesmo. Então, né? Não só as mãos, né? Dá até pra ver aqui, acho que dá pra ver, né, gente? Tô com um belo de um roxinho aqui, ó. Eu não posso falar o porquê eu posso. Pode, posso deve falar. É porque uma dica aí, ó, gente, ó. Uma técnica maravilhosa. Não é pé na barra pra fazer o bar muscle up, é joelho na barra. Opa! Tá aqui a prova, ó. Folha de São Paulo, vai estar aí, ó. Vai estar aí, extra. Não é pé na barra, nos enganaram o tempo todo. Porque a gente tinha a noção que achava que era um toast bar que mudou de ideia. Não é um toast bar que mudou de ideia. É um joelho na barra, não é o pé. Enfim. É isso. A gente se machuca. Obviamente que não é um machucado, como eu disse, que era a beira-morte. São machucados que até são menores do que lesionar um ombro, como eu já lesionei fazendo um power snatch, né? Ou o joelho, quando eu fazia os agachamentos overhead, que realmente eram, sinceramente, bem mais pesados do que lidar com a barra. Porque a barra, gente, é o seu corpo. A barra é a sua estrutura óssea que eu acredito muito em Deus, que Deus criou para você sustentar. Né? Então, se você é possível sustentar o seu corpo, por que você não consegue se pendurar numa barra? Aí sim, olha a mentalidade já mudando. E isso é um ponto-chave da minha metodologia. De novo, outra coisa que eu falei, eu acho que eu vou falar todos os episódios. Eu já falei no outro episódio. O movimento não é só o que você faz. Não é a mesma coisa eu te perguntar. Olha, vou repetir a mesma pergunta. Marcelo, quando eu for te entrevistar, já vai sabendo. Se eu perguntar, Patrícia, bem sinceramente, me diz quem é a Patrícia sem dizer o que a Patrícia faz. Uau! Caramba, não estava preparada para essa pergunta. Não é? É tão doido, porque eu nem quero que tu responda, é só porque é uma provocação muito forte, né? Porque a Patrícia não é só o que a Patrícia faz. Eu literalmente entrei num buraco branco, tinha um filme que você... buraco branco, você fica... Eu sou. Pois é. E eu quero puxar isso para o movimento. BMU não é só o que você faz. O ponto-chave da minha metodologia é a intenção. Antes de você fazer o BMU, você tem que ser a pessoa que mais quer esse BMU. A dificuldade pode ser grande. Você pode imaginar uma bola gigantesca do tamanho da sua dificuldade. A vontade de fazer o BMU tem que deixar essa bola no chinelo. Você tem que querer muito mais antes de fazer o BMU. E você tem que ter a consciência de 3 coisas. Outra parte da minha metodologia. Estou falando muito, viu? Vamos lá. Você tem que ter consciência do movimento. E esse é o principal erro da maioria dos iniciantes, das pessoas que querem fazer o BMU. Acha que é só ter consciência do movimento BMU para fazer o BMU. E, na verdade, é quase o oposto disso. Isso aí é só a cereja do bolo, se é que é um bolo, né? Mas você tem que ter consciência do movimento, você tem que ter consciência do seu corpo, muito mais do que consciência do movimento. E, para além disso, você tem que ter consciência de si. Porque você também não é só seu corpo. Você tem que ter a consciência de si como um todo. E aí, quando você une essas 3 consciências, você consegue não só fazer o BMU, mas saber o BMU. E aí, isso vai muito da tua jornada, né? A tua jornada no BMU foi uma jornada que é relativamente comum. Não é comum fazer em 14 treinos, mas foi uma jornada relativamente comum da pessoa que achava que não, eu tenho que ser avançada, eu tenho que ter mais força, eu tenho que ter mais técnica para conseguir fazer o BMU. E, na verdade, me explica aí, o que é que tu conseguia fazer no cross antes de fazer o BMU? Então, eu acho legal tu citar isso, porque eu achava que sabia fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu tinha uns pull-ups, né? Uns keeping pull-up. Eu tinha um toast to bar, mas, gente, hoje, eu lembro de uma frase que o Juan falou, porque assim, na primeira aula ele falou, mostra o que você sabe, né? E eu fui lá, vou me mostrar. Vou me mostrar. E assim, eu aprendi com o Juan aqui para fazer o bar muscle up, eu precisei desaprender todos os movimentos anteriores. Sim, eu tive que desaprender os movimentos anteriores, porque, como ele mesmo disse, quando você começa a entender a consciência do movimento, a consciência corporal, a
consciência de quem você faz diferente, você faz de maneira mais fluida. Então, eu achava que sabia fazer um pull-up, eu achava que sabia fazer um pé na barra, achava que sabia fazer alguma coisa, mas depois desse método, eu aprendi que eu não sabia, mas também depois que eu comecei a aprender da maneira correta, hoje eu posso lhe afirmar que desbloqueou inúmeros movimentos. Opa, peraí. A Folha de São Paulo tá bombando hoje, viu? Outra broken news aí, quer dizer então que com a metodologia BMU21, tu melhorou outros ginásticos no cross? Sim, gente, isso é emocionante demais, mas assim, porque é verdade, sabe? É muito legal você poder falar isso, né? Que eu aprendi literalmente a fazer movimentos dos quais eu não sabia fazer. O pull-up, eu digo que hoje eu sei fazer um belo de um pull-up. Eu até acho engraçado que eu não imaginava realmente que eu tinha melhorado meu pull-up, até as minhas amigas, meus amigos começarem a falar que, olha, Patrícia, tá bonito demais o teu pull-up, tá fluido, parece fácil, né? Parece que o movimento é fácil. E eu falo, não, mas não é fácil, é óbvio, tá mais fácil do que antes, mas existe eu tô aprendendo a lidar com o meu corpo. E aí foi o pull-up, foi o pé na barra, que tá um pé na barra muito lindo. Digno, já ultrapassa os 5 pés na barra tranquilamente, né? Coisa que não passava dos 2. E ficava só o joelhinho lá. Né? E outra coisa que eu estou, assim, que não tem nada a ver com a barra, mas que tá relacionado, obviamente, com o Bar Muscle Up, com o método BMU21, que é o handstand. Caraca, já consegui ficar aí os meus segundinhos no handstand, não é walk handstand, tá, gente? É o handstand mesmo, é ficar paradinha. O walk também tá caminhando, coisa que eu nem me atrevi a fazer. Já consigo dar uns passinhos em mãos. Passinhos em mãos. Além do butterfly. Caraca. Hoje mesmo no treino eu fiz aí uns 5 butterflies seguidos, a coisa mais linda do mundo. Que eu falei, caramba, eu não fazia nenhum. Eu parecia um morcegão, gente, na base. Era um negócio assim. Galera, já soube a hashtag aí. Hashtag pull-up morcegão, não é butterfly. Gente, era um negócio assim, era tudo menos uma borboleta. Era tudo menos uma borboleta. E hoje eu consegui fazer um butterfly fluido. E quando eu percebi realmente que eu tava perdendo o balanço ali, a maneira correta de fazer, eu parei, né? Pra não fazer feio, obviamente, pra não sujar aí, né? Mas enfim, é uma questão de prática agora. Porque, depois do BMU21, eu passei a praticar o butterfly. E no primeiro treino, eu já fiz cerca de 3, 4 butterflies fluidos. Então, assim, eu sei que o foco é o Bar Muscle Up, mas eu quero dizer que o método BMU21 mudou a minha vida em todos os aspectos dentro do CrossFit, dentro do treino, dentro do OD. Então, assim, hoje eu consigo ter uma resistência maior para fazer os movimentos, eu consigo diminuir o meu tempo, eu consigo praticar de maneira mais fluida e penso até, quem sabe, né, participar dos openzinhos. Opa! Quem sabe, né, agora é que já vai fazer parte do time. A confiança aumenta, a gente aumenta a confiança, né, a gente acaba criando eu não tinha, gente, eu era toda encabulada. Hoje eu tô tendo uma autoconfiança, assim, sabe? Não sei nem se autoconfiança é um plano. É isso mesmo. Autoconfiança, né? Então, assim, tá bem legal, tá bem... Muito massa, Patrícia. E é nesse sentido que a gente busca levar essa prática, que é uma prática que eu diria que é uma prática, uma maneira, uma metodologia, uma didática que o Juan Noah tem, só que ela extravasa... Não teria como ser diferente. Uma metodologia que eu criei, baseada nas minhas experiências, estudo de caso, aplicações em outras pessoas. Não teria como ser diferente, porque é assim. Eu trabalhei muitos anos da vida, tive a sorte de ter uma mãe que me influenciou muito nesse mundo físico, e eu trabalhei muito nesse sentido, em como essa pode ser uma estrada de mão dupla, como quesitos emocionais podem influenciar no teu aspecto físico e como a tua fisicalidade pode afetar as tuas emoções positivamente. E no meio do caminho, a gente vai tendo alguns percalços, né? Demorou muito para eu conseguir chegar nessa metodologia, mas agora que cheguei e tenho ela comprovada, eu tenho muito orgulho disso. E por isso eu queria que tu falasse também, que não como tu já falou aqui hoje, nem tudo são flores. E eu queria que tu falasse um pouco de quais foram
ou qual foi, vamos escolher uma primeiro, qual foi a tua maior dificuldade no BMU? Eu acredito que o medo da altura. Eu tinha muito medo. Quando eu digo de altura, gente, se eu ficar em pé em cima da cadeira, eu já... Sério, eu fico em pé em cima de uma cadeira, me dá um medo, me dá um calafrio. Imagina. Eu acredito que isso vem de um trauma, talvez de infância. Eu realmente tenho medo de altura. E olha que a minha família é bem aventureira, todo mundo já pulou de parapente, eu não conseguia nem subir numa serra pra olhar a pedra de baixo. Então, assim... E quando o Juan... E assim, no primeiro treino, que a gente começou esse método BMU 21, quando eu subi em cima da barra pra testar, ficar em cima, né? Num desses treinos específicos que eu... Inclusive, você foi me ensinar a oitavinha, né? Pra gerar. Eu senti que ali... Eu achava que... Sinceramente, eu achava que eu não ia conseguir seguir os nossos treinos. Porque eu falava, caramba, gente... Talvez eu nunca nem queira subir em cima da barra. Porque como é que a pessoa quer uma coisa que ela tem medo? Como é que uma pessoa ela quer subir em cima de uma barra se ela tem muito medo? E o medo era de me machucar, literalmente de morrer, né? Como eu digo. Eu já tive outros machucados, né? Eu já tive outras lesões. Eu não queria ter mais uma. Eu tenho uma filha para criar, né? Eu tenho um trabalho para seguir. O CrossFit, para mim, como eu disse, eu não sou nenhuma atleta. Era a minha terapia. Eu também não queria arriscar tudo ali por um movimento que aparentemente era o movimento mais perigoso do CrossFit. Então eu acredito que nesse treino específico eu achava que não dá. Não é só ali a falta de firmeza na mão. A altura, na hora de eu subir na barra, por mais barra que a barra seja, eu subir e ficar suspensa sobre água sem ter a firmeza dos meus pés no chão, é que me dava instabilidade e não conseguia o movimento. Total, olha aí, que dificuldade que eu acredito que tu não esperava ter. Não esperava que... Na verdade, a maioria das pessoas não espera que o BMU vai dar medo. Quiçá o Marcelo, que é o destemidão. Não tem medo de BMU não, vou zoar muito o Marcelo ainda. Gente, pra quem não sabe, Marcelo é meu esposo. Ele entrou nessa onda comigo de fazer o Bar Swap, né? E assim, é uma evolução grupal. Eu digo que nós estamos, né, nessa trajetória juntos, não só no casamento, mas no CrossFit também e no Bar Swap também. E eu acho engraçado, assim, o Juan falar tudo isso, porque realmente são medos que a gente anda descobrindo durante os treinos e desbloqueando, e são medos que a gente, como você mesmo falou, parece que está envolvido só com o movimento. E não é, né? Não é. Quem é o dicionário da psicologia, se alguém for pesquisar bem, aí tem relacionado a nossos medos, nossa vida, nossas inseguranças. E quando você vai desbloqueando, parece que a vida vai ter uma cor nova. Olha, uma cor nova, uma cor legal. Então fica mais ou menos assim, bem mais colorido. Muito massa. E relacionado a isso, relacionado a esse medo, ou a qualquer outra característica do BMU, o que foi que tu fez, o que foi que tu aplicou, que deu muito certo nessa jornada? Pra conseguir o BMU em 14 treinos, em até 21 treinos. Você fala de técnica? De tudo. Pode ser relacionado ao seu medo. O que foi que tu fez que, nossa, melhorou? Como uma vez você disse, né? Inclusive você repetiu aqui, você disse assim, Patrícia, se você acha que você vai se machucar, se você acha que isso vai acontecer com você, tente. Não tenha medo de se machucar um pouco, porque eu tô aqui, o pior não vai acontecer. Eu te seguro qualquer coisa. Ter uma base de segurança, quando não era você, era o Marcelo ali embaixo, ó. Vou ficar aqui, se alguma coisa acontecer, eu tô aqui pra te segurar, né? E essa questão de me arriscar para o desconhecido. Porque eu achava que aquilo iria me machucar, eu achava que aquilo iria me causar algum problema, alguma lesão, enfim, me machucar. Ou cair, né? E não era, porque eu não conhecia, eu não sabia. É aquele medo do desconhecido. A gente não sabe o que está por vir e às vezes tem medo até de tentar. Então, é aquela história de tá com medo, vai com medo. Tenta, se arrisca. E foi isso que eu acredito que fez total diferença para eu conseguir o movimento. Eu parar de permitir que o medo me controlasse. Deixar
com que os julgamentos, com que os meus próprios julgamentos interferissem naquele treino específico, porque eu dizia que cada treino era um treino único para mim. E eu ia dar de tudo. Todo treino eu achava que eu ia fazer o BMU. Todo, desde o primeiro treino. Eu disse assim, olha, eu vou conseguir. Obviamente que durante o treino o medo vinha. Também a falta de técnica é um movimento construído, né? Então... Muito bom, muito bom. E agora chegou a hora mais esperada dos episódios, que é a boa do Noah. A gente fala sobre uma dica prática para você levar. E eu nem ia falar sobre isso, eu acho, mas foi tão bonito que a Patrícia falou. Acho que afeta tanta gente que seria legal terminar com uma dica para isso, né? Relacionado ao medo. A gente já falou aqui uma definição de medo e tudo. Mas eu acho que é necessário repetir algo que eu falei para ti anteriormente, que é você tem que querer mais do que temer. E não tô querendo dizer para você ser insano e se jogar e... Não é isso. Tu acabou de falar. Tu só não pode deixar teu medo te controlar. Você pode ter o medo, mas ele não te controla. E o que eu digo é que não foi... Olha que legal. Não foi porque tu teve o melhor professor. Não foi porque tu teve a melhor técnica. Porque o melhor professor e a melhor técnica não te transforma. O que te transforma é a tua resposta para esse professor e para essa técnica. Tu parou de querer buscar as respostas certas, quando na verdade tu estava fazendo as perguntas erradas. Quando tu começou a se perguntar certo, tu chegou para mim, eu quero o BMU. Tu conquistou o BMU perguntando, como que eu faço para pegar esse BMU? E aí, essa mudança de perspectiva fez toda a diferença. Então, essa é a dica. A boa do Noah não adianta você estar procurando as melhores respostas se você não está fazendo as melhores perguntas. E, recado final da live, não vai ficar por minha conta, vai ficar por conta da Patrícia. Olha, eu tenho uma observação sobre essa sua última frase aí, essa parte filosófica, Juan Noah. Eu não concordo com todos os aspectos. Sim, eu entendo o que você quis dizer, eu acredito que a galera lá de casa também deve ter entendido, mas a questão de o professor sim faz diferença. Quando você... mas tem um método, beleza, mas quem criou esse método? Ele tem uma experiência de vida muito boa. Eu não posso falar, né, as palavras fortes, né? Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, assim, faz toda a diferença, sim, quando você encontra a pessoa certa para te mostrar o caminho certo. E você, sim, foi a pessoa certa no meu caminho para eu encontrar o caminho certo para fazer o BMU. E não só o BMU, como eu digo, né? O BMU, ele transformou a minha vida. Então, não chora, Juan. Mas, realmente, muito obrigada. Sim, parabéns sim a você que me ajudou a chegar onde eu cheguei, a mostrar para mim que eu sou capaz de coisas das quais eu nem imaginava conseguir. E eu, sim, incentivo a todas as pessoas do mundo, indico para todos os meus amigos, a todas as pessoas que têm um contato, que estão podendo ver a minha experiência, que sim, é possível. Se eu conseguir, você consegue. Se eu, Patrícia, aquela pessoa... Normal, uma pessoa normal conseguiu, você consegue. E graças a você, Juan. Então, muitíssimo obrigada. Olha, de coração, viu? Acredito. Eu que agradeço, Patrícia, porque é verdade o que ela tá falando. Ela virou uma testemunha de Juan Noah, viu? Ela fala pra todo mundo. Faz, 21 treinos, juro. Juan, ele promete em 21 treinos e eu consegui em 14. É desse jeito. Então é isso, galera. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu! 2021 te espera. Acredita! Valeu!